E essa onda de podcasts vai acabar? Ou é uma tendência que veio para ficar e tá só começando? Recentemente eu me peguei pensando sobre isso e conversei com alguns amigos que não têm costume de ouvir podcasts. E eles disseram basicamente que vem essa como mais uma onda passageira, que com o fim da pandemia e a vida voltando ao normal, nossos hábitos vão mudar e os podcasts vão naturalmente perder a força. Ao mesmo tempo, do outro lado da história, temos o desenvolvimento dessa mídia que nos últimos 10 anos apresentou crescimentos muito expressivos no Brasil. Com o isolamento social em 2020, criou-se uma tendência de consumir podcasts longos e em vídeo no YouTube devido à popularização dos livecasts como Flow, Podpah e tantos outros. Então, eu resolvi fazer um exercício de futurologia hoje no Projeto Lacre, para falar sobre o que eu espero do futuro dos podcasts no Brasil, usando como base o que está rolando na gringa e como nós brasileiros nos comportamos, combinado com algumas novidades que vão rolar no Spotify e podem aumentar muito o número de pessoas ouvindo podcasts. De fato, não dá pra saber como serão nossas preferências de conteúdo daqui 5 ou 10 anos, mas dá pra ter uma noção pra onde estamos indo. Antes de começar, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho de notificações, assim você vai poder ficar ligado ou ligado nos futuros lançamentos e produções da Lacre no YouTube. Caso esteja ouvindo a versão em podcast, por favor, comece a seguir o nosso podcast Projeto Lacre para ser notificado de novidades. Mas chega de enrolação e bora lá então. Em fevereiro de 2021, o Spotify realizou um evento chamado Stream On, que trouxe as principais novidades da plataforma para consumo de áudio, tanto música quanto podcast. Essas novidades, segundo o Spotify, vão beneficiar criadores de conteúdo e usuários, aumentando as interações com o público e facilitando o acesso ao aplicativo. Começando pelo que interessa para quem ouve podcasts, foram apresentadas 3 novidades que eu vejo que vão melhorar muito a experiência de consumir essa mídia. E são elas. Primeiro, busca por tópicos. Hoje, encontrar um podcast sobre um assunto do seu interesse no Spotify, apesar de existirem categorias e playlists disponíveis, é um tanto quanto difícil. Fica aquele efeito de catálogo da Netflix. Você fica observando, pesquisando, começa a ouvir um episódio, para, e acaba que no fim das contas não ouve nenhum e coloca uma música para tocar. Isso acontece comigo direto. Porém, nos próximos meses, será possível buscar podcasts por tópicos. Usando o aprendizado de máquina do Spotify, será possível categorizar episódios e programas por assuntos que os usuários pesquisem, mesmo que o termo buscado não esteja no título do programa ou na descrição. O algoritmo da plataforma vai transcrever o que é falado pelos apresentadores e identificar palavras-chave para enquadrar a atração dentro da busca. Em segundo, podcasts em vídeo. Isso mesmo, o Spotify já está testando há algum tempo e você já consegue ver isso em alguns podcasts, como é o caso do Joe Rogan Experience, mas em breve todos os creators poderão criar conteúdos utilizando vídeo, e isso abre infinitas possibilidades, levando o Spotify a concorrer com conteúdos da Netflix e do YouTube. O mais interessante dessa novidade é a redução das fricções para consumir o podcast. Se você estiver parado vendo um podcast em vídeo e precisar se locomover, por exemplo, basta bloquear a tela do celular que ele continua tocando em áudio, tornando a experiência muito mais fluida. Futuramente, a forma de consumir podcasts vai se adequar à sua rotina e comportamento. Como eu falei no meu vídeo sobre o poder e potencial dos podcasts, o link tá na descrição, podcasts vão ser mais atrelados à transmissão de conteúdo em si, seja ele como for, áudio ou vídeo. Legal demais, né? E terceiro, interações e engajamento. Podcasts até então são apenas arquivos de áudio que você pode ouvir sem muito espaço para interação da comunidade, a não ser por meio de uma leitura de e-mails e comentários sobre o episódio anterior. O que o Spotify está prometendo muda completamente esse cenário. Em breve, será possível mandar perguntas e comentários para os criadores de conteúdo dentro do próprio podcast, promovendo muito mais as comunidades em torno dessas atrações. Também será possível que os podcasters criem enquetes para os ouvintes interagirem. Isso permite saber o que as pessoas estão achando dos episódios e dar pitacos sobre futuros conteúdos. Todas essas novidades abrem diversas possibilidades e potencializam o alcance dos podcasts. Porém, o evento ainda trouxe mais novidades. A que mais se destaca, ao meu ver, para os criadores de conteúdo são as possibilidades de monetização. Além de inserção de anúncios durante os programas, será possível criar podcasts com assinaturas mensais e conteúdos premium, exclusivos para quem pagar. Isso vai fomentar muito a realização de produções mais elaboradas e incentivar influenciadores que já possuem conteúdos em outras plataformas a criarem seus podcasts. Mas voltando para o Brasil, no fim das contas, mais do que podcasts são o futuro. O
futuro é podcast. E não apenas com programas de grandes audiências, e sim com nichos diversos. Qualquer um que queira se aventurar pode fazer um podcast e gravar seus registros em voz para divulgar aos amigos. Com o Anchor, aplicativo do Spotify que grava, edita, hospeda gratuitamente, coloca seu podcast no Spotify de forma instantânea, contar suas histórias por meio do áudio se tornou uma tarefa simples, de apenas alguns cliques no celular. Eu acho fascinante essa facilidade, porque alguns anos atrás fazer tudo isso era muito mais complexo, como era na época que eu fazia o Player Select, podcast que participei da fundação. Mas eu ainda vou fazer um episódio apenas para falar do Anchor. Eu acho incrível como se torna fácil gravar um áudio sozinho ou com outras pessoas. Literalmente só é preciso de celulares e fones de ouvido. Esse avanço descomplicando o podcast vai gerar diversos áudios de usuários novos na plataforma, algo que eu chamo de logs. Assim como para o vídeo existem vlogs e em textos os blogs. A diferença é que são episódios de um podcast. Nesse sentido, eu consigo imaginar um futuro em que cada um tem o seu podcast como se fosse o seu perfil no Spotify. Será que assim, no futuro, eu vou parar de receber áudios longos de WhatsApp, de pessoas falando de seus projetos ou vivências, e começar a receber links no Spotify com o áudio desses logs de gravação da pessoa dividindo suas ideias, com uma experiência muito mais agradável do que ouvir no WhatsApp? Para de mandar áudio longo, grava um podcast. Por fim, ainda acho que alguns formatos de podcast vão se destacar muito, como podcasts curtos e de histórias. Muitas pessoas têm limitação de ouvir conteúdos muito longos, então reduzir os podcasts a uma experiência curta, mas ao mesmo tempo de muita qualidade, acredito que vai ganhar muito mais destaque. Nos Estados Unidos se vive um cenário muito mais avançado que no Brasil. Lá a briga já está em outro nível, com competições entre grandes produtoras por conteúdo original, com personalidades grandes sendo convidadas para contar suas ideias e suas histórias de vida, como é o caso do podcast do Barack Obama ou da Michelle Obama, que estão disponíveis no Spotify. Mas o Brasil pode chegar lá. As produções brasileiras são bem criativas e têm muito potencial. O mercado de podcast tem aderência no nosso país. Então, eu acredito que é tudo uma questão de tempo. Afinal, podcasts estão apenas no começo. E ainda vamos ouvir muito falar sobre eles. Voltando então à pergunta inicial, e depois de estudar esse cenário e contar para vocês um pouco sobre isso, eu só posso concluir que sim, podcasts vieram para ficar. Comece logo a ouvir os seus. Fala doutor, aqui é o Igor Ritter e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre o futuro dos podcasts. Vamos ter essa conversa? Mande seus comentários no YouTube ou nas redes, já que o Spotify ainda não tem comentários. Ou então, se aventura no Anchor e grava um áudio e me manda o link. Se você curtiu o trabalho, divulga esse vídeo para os seus amigos. Isso ajuda demais o Projeto Lacre. Siga também nossas redes e não deixe de ver meu vídeo sobre a ciência do Flow e o Livecast. Deixa a notícia que vamos estrear a primeira produção de podcast da Lacre. Ele será transmitido ao vivo, um livecast mesmo, no canal da Lacre no YouTube, no Facebook e na Twitch. Então, fica de olho no Index Podcast. Tá chegando. Bom, é isso. Fica assim então, doutor. Até mais.